Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, estou trazendo esse vídeo porque eu estou vendo essa onda crescer, nas redes sociais e com certeza vai alcançar os filhos de muitas pessoas. Inclusive, eu tenho minha filha, 7 aninhos, e eu tenho que zelar por ela, cuidar dela, e o mesmo pensamento que eu tenho para a minha filha, de zelar, de guardar, como guardião da vida dela, e como Deus me responsabilizou de cuidar e educá-la para o céu, eu vou fazer esse vídeo para alertar aqui alguns pais que talvez não tenham visto ainda falar sobre isso. Mas eu quero falar, mesmo que depois possa até ser que aí alguém venha me tratar aí como preconceituoso. Mas veja, no capítulo 1 do livro do Gênesis, a partir do versículo 26, eu vou ler uma frase do versículo 25, finalzinho do versículo 25, e depois leio a partir do versículo 26. No versículo 25, no finalzinho do versículo, diz assim: E Deus viu que era bom o que ele tinha criado, tudo que ele tinha criado antes de criar o ser humano. E no versículo 26 é dito: E Deus disse aqui, o Pai, o Filho e o Espírito em um diálogo de amor no seio da Trindade, antes que a humanidade começasse a existir. E Deus disse: Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que eles dominem os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e todos os répteis. Então, Deus cria o homem à sua imagem. E, por criá-lo à sua imagem, ele é diferente de todos os animais e recebe da parte de Deus o encargo de dominar, ou seja, de ser dominador, de ser administrador, cuidador de todos os outros animais. Ele vai dizer dos peixes, dos mares, das aves do céu, dos animais domésticos e todos os répteis. Versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem. O homem é a imagem de Deus. O homem precisa identificar-se com Cristo, que é a imagem perfeita do homem criada pelo Pai, como o Pai pensou. Quer dizer, quando eu digo criado, eu estou falando do homem que foi criado, Jesus, o Verbo eterno, gerado na eternidade. Quando é encarnado, ele assume a imagem perfeita do homem, do ser humano que Deus havia criado. Jesus é a imagem perfeita do homem como Deus pensou, né? Não é que Jesus é Deus, é homem criado. Jesus, quando assume, o Filho eterno, quando assume a humanidade, quando se encarna, João capítulo 1, versículo 40, versículo 14, e Gálatas capítulo 4, versículo 4, quando Jesus encarna, ele assume a natureza humana, e aí nós temos vamos dizer assim, que um referencial, uma imagem perfeita daquilo que é o ser humano pensado por Deus, em Jesus Cristo. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem sobre a terra. Por que, Denis, tu fizesse essa introdução toda aí, mostrando esse jovem, né? Eu acho que é um jovem, não sei, aparentemente pela voz parece ser um garoto, né? Fantasiado, vestido aí com essas orelhas como uma raposa, o cabelo colorido de acordo com uma raposa. Mas veja, tem uma onda agora e esses jovens são identificados como Terem, acho que é assim que se pronuncia. E eles dizem ser o que você nem imagina. Veja, eu vou soltar o vídeo agora para que você saiba o que eles pensam ser, né? Vamos lá. Eu sou Therian. Gente, o que é Therian? Therian são pessoas que se identificam como animais,
que se identificam e não que acham que são animais e não que são animais de verdade. Eu me identifico como uma raposa. Eu gosto muito de raposas, então eu comecei a me identificar como uma. E eu fiz alguns procedimentos estéticos também para parecer mais uma raposa, como colocar presas, é resina, é permanente. Não sai, eu fiz no dentista mesmo. E outra coisa que eu fiz foi... eu fiz a cirurgia na orelha pra ficar pontuda. Pra parecer mais uma orelha de raposa, não sei. Aí ficou pontuda assim, ó. Eu fiz essa cirurgia pra ficar com a orelha pontuda. Porque a orelha da raposa também é pontuda. Igual a essa que eu tô usando aqui. Que é de veludo. E aí eu fiz do outro lado também, tá pontuda a minha orelha. Eu fiz a cirurgia pra orelha ficar pontuda, pra parecer mais de raposa. E é isso, a gente. Então vejam, o vídeo acaba aí, né? Que ele vai falar, ele só vai dizer, então é isso, gente. Então veja, essa onda de tearing, né? Ela tem se espalhado no Brasil. Então as crianças, as nossas crianças, elas estão aí a mercê desta mentalidade. Você vê um jovem desse que tem dinheiro, né? Dá para ver que tem dinheiro, porque o que ele faz nos dentes, ele diz que fez no dentista. Isso deve ser um procedimento caríssimo para fazer isso. Também tem a cirurgia que ele faz deformando o corpo. A gente já vê que tem ali um alargador e também tem uma cirurgia que deforma o corpo. Quando o apóstolo São Paulo, na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, vai dizer que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E São Paulo diz algo pesado. Se vós destruirdes o templo do Espírito Santo, que sois vós, também Deus vos destruirá. Então, pensem nisso. Deus está inclinado para essa prática. Ele se inclina, ele olha, ele observa isso. Isso é algo, meus irmãos, posso dizer, sem medo de errar, é algo satânico. É algo que vem da mentalidade do diabo para introduzir na cabeça dos jovens esse pensamento. Não basta mais a ideologia de gênero, que se identificam, os jovens se identificam como homem, como mulher, não sei, como qualquer coisa, né? Mas agora entra ainda mais essa onda de Therian, que faz o jovem se identificar. Veja, ele não disse que os jovens pensam ser um bicho, mas se identificar. Ou seja, identificam-se, tem uma aproximação, um gostar tão grande de um determinado animal que identifica-se tanto com ele que quer se tornar parecido a ele e começam a fazer modificações no corpo. Então, meus irmãos, esse vídeo aqui eu sei que pode gerar polêmica, eu sei que as pessoas podem cair em cima, mas eu não estou nem aí para isso. Eu estou aqui para trazer a verdade, porque Jesus disse nos evangelhos durante essa semana que se alguém conhecer a verdade, que é o próprio Cristo, será livre, verdadeiramente livre. Então, eduquem os jovens de vocês na fé. Mostrem que você não é obra do acaso, que o seu filho não é obra do acaso, que seu filho, que você, que nós, seres humanos, somos as obras-primas de Deus. Fomos criados superior aos animais. Logo, nós somos verdadeiramente a imagem e semelhança do Criador. Não somos animais, nem nos identificamos com animais. Somos obra-prima das mãos de Deus. Somos imagem e semelhança do Altíssimo. É isso que nós somos. E o diabo quer tirar isso de nós, quer destruir isso da nossa mentalidade, do nosso pensamento religioso, para nos fazer objetos maleáveis nas mãos dele. E daí ele nos modelar como ele quer. Então, peçamos a Deus a graça de podermos educar nossos filhos e também, a partir disso, colocar na mentalidade dele, como diz o Deuteronômio: inculcai minha lei, meus preceitos na cabeça de vossos filhos,
dia após dia, e ele não se desviará nem para a direita nem para a esquerda. Inculcar, ou seja, é colocar constantemente. Como nós fazemos isso, Denis? Rezando com eles, rezando na hora do almoço, rezando na hora das refeições, rezando na hora de dormir, né? Rezando quando acordar, quando sai de casa para a escola, quando eu saio de casa, por exemplo, eu saio de casa com a minha filhinha, a gente reza. Quando não dá tempo rezar dentro de casa, no carro, eu digo para ela, olha, já rezou? E ela diz, ainda não, pai, esqueci. Digo, então vamos rezar. E ela faz, né, o sinal da cruz, faz as orações dela, um Pai Nosso, a Ave Maria, o Santo Anjo, e também ora espontaneamente, né, pedindo. Inclusive ela pede pelo meu pai, que já faleceu, ela pede pelo o tio dela, que já tinha falecido. O tio dela não, o tio da mãe dela, né? Tio segundo, podemos assim dizer. Então, assim, educar o filho, né, é ensinar a ele que Deus é Deus e que nós somos imagem e semelhança dele. Deus abençoe a todos e tenhamos muito cuidado com isso.